Meu boa noite à igreja. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também a Adiel pelo convite e que o nome de Deus continue sendo honrado e glorificado nesta noite. Amém, igreja? Gostaria de abrir a Bíblia junto com você no livro de Gênesis. Vamos ao capítulo 27 do livro. E assim que você encontrar o texto, fique à vontade para dizer amém. Amém. Vamos meditar, considerar os versos 18 até o 24. Livro de Gênesis, capítulo 27, versos 18 ao 24. Amém, igreja? E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso? Que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: És meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Santíssimo Deus, eterno Pai, novamente vamos fazer uso da Tua palavra. Nos ajude novamente, nos inspire, que a Tua brasa viva purifique aqui os meus lábios, para que o nosso louvor, a nossa adoração suba como incenso suave à Tua presença. Esteja conosco, nós te suplicamos que nos perdoe por termos pecado contra Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso de um título para o meu sermão. Geralmente os títulos me norteiam, né? Me norteiam. E o título que eu escolhi para o sermão desta noite é uma pergunta que ela está aqui no versículo 18. Foi o primeiro verso que nós lemos, né? Que Esaú pergunta a Jacó. E a pergunta é essa: Quem és tu, meu filho? E no último verso que nós lemos, que é o versículo aqui 34, Jacó ele confirma, né? Sim, eu sou. Irmãos, nós vamos estudar um pouco a vida desses personagens bíblicos. E interessante que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. E as promessas feitas a Isaque, feitas a Jacó, elas vêm desde Abraão. Deus vai confirmando essas promessas. Deus vai ratificando a sua aliança a Abraão, a Isaque, a Jacó, porque Deus é o Deus das famílias. Deus é o Deus das famílias. Interessante, irmãos, que a gravidez de
Rebeca é a mãe do personagem central desta noite, que é Jacó. Foi uma gravidez assim muito diferente das demais. Eu acredito que a gravidez de Rebeca foi única, foi a única na história. Porque ela tinha 2 nascituros. Nascituros são, os bebês é um termo jurídico que a gente usa, quando esse bebê ainda está em formação na barriga de sua mãe, que está sendo gerado ali. E eu conheço histórias de bebês mexendo, mas Rebeca é a única que tem nascituros dentro do seu ventre brigando. A gestação de Rebeca, irmãos, foi uma gestação muito dolorosa. Não foi apenas, sério, uma gestação que a incomodava, mas era uma gestação dolorosa. Um dia ela chega para Deus, ela consulta ao Senhor e pergunta o porquê das dores. E aí Deus então vai explicar para ela que há 2 nações em seu ventre, 2 povos em seu ventre. Só que o mais velho serviria ao mais moço. O mais moço seria Senhor. Então, aí o Senhor explica para Rebeca, e eu quero dizer uma coisa aqui, igreja, que algumas dores que a gente sente, algumas orações que a gente faz a Deus pedindo para aliviar as nossas dores, nós deveríamos fazer para entender qual é o propósito dessa dor. Porque quando Rebeca ela entende o propósito da dor, não é que a dor diminui. A dor não para, mas a dor é aliviada quando Rebeca entende o propósito da dor. Rebeca queria morrer, mas quando ela entendeu o propósito da dor, ela não pediu mais para morrer. Ela entendeu que havia um propósito naquela gravidez. Interessante, irmãos, que o seu pai Isaac também sabia. Deus já havia explicado para ele. E depois de muitas orações, Deus então cumpre, da mesma forma que cumprira uma promessa na vida da sua avó, porque vocês lembram que Sarai era estéril, né? Sarai era mãe do seu pai, Isaac. E da mesma forma como Deus fez, confirmando a promessa, confirmando a aliança, fez de Sarai uma mulher fecunda, Deus também ia cumprir a sua promessa na vida de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Irmãos, então, Deus então cumpre a sua promessa. Os meninos nascem. E o nome Jacó, irmão, significa suplantador, ou aquele que agarra o calcanhar, né? É um nascimento agregado. Sabe o que é um nascimento agregado? Porque os 2 nasceram juntos, como se Jacó... Não era como se Jacó, é que Jacó estava tentando puxar o pé de Esaú para nascer primeiro. Uma briga no ventre para ver quem abriria a madre. Uma luta no ventre para ver quem nasceria primeiro. Jacó é um sonhador desde o ventre da sua mãe. Jacó sonhava, ainda uniforme, ainda sendo gerado no ventre materno, ele sonhava em ser o primogênito. E quando eu estudo essa história, irmãos, e se você quiser assim, saber um grande defensor de Jacó, se você quiser saber quem é um grande defensor de Jacó, olhe para o pregador desta noite. Eu, particularmente, irmãos, acho que Jacó é muito injustiçado na Bíblia. Você vai entender daqui a pouco, você vai entender porque eu estou falando isso.
Jacó é um sonhador. Só que Deus já havia dito aos seus pais que ele não nasceria primeiro, ele seria o primogênito, teria o direito da primogenitura, mas ele não nasceria primeiro. Irmãos, eu vou pedir permissão para ler, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho o hábito de ler, assim, no momento do culto, mas eu preciso explicar algo aqui para vocês que eu extraí de um texto, de um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Isaac explica para os seus filhos, reúne os filhos e fala sobre algo chamado primogenitura, o direito da primogenitura. E agora, o livro diz assim: Esaú, porém, não tinha amor à devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e até mesmo odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada para Esaú como um jugo da escravidão. Propenso à satisfação própria, nada desejava tanto como a liberdade, sem restrições, para fazer conforme lhe agradasse. Para ele, poderio e riquezas, fatos e orgias eram felicidades. Eu vou resumir tudo isso em uma palavra. Esaú não era espiritual. Não era. Eu fico imaginando, irmãos, porque Rebeca conversava com o filho. Porque assim, um amava mais o pai, e a Bíblia explica por que Isaac amava mais Esaú, por causa da caça. Era um caçador, era um perito caçador. E quando Esaú chegava, irmãos, ele não trazia só a caça, ele trazia a história da caça. As suas aventuras, a sua trajetória ali por montanhas, por deserto, atrás da caça. E Isaac, então, comia aquela caça, né? E a Bíblia deixa bem claro que Isaac amava mais Esaú, porque gostava da caça que ele trazia. Esaú, irmãos, vivia mais fora de casa do que dentro de casa. A Bíblia não explica durante o dia, né? A Bíblia não explica por que Rebeca amava mais Jacó. Entende? Uma mãe ama o mais novo, o Jacó, e o pai ama o mais velho, Esaú. Mas eu entendo, irmãos, estudando, que era porque Jacó era mais espiritual. Jacó era mais dedicado às coisas de Deus. Jacó tinha um perfil completamente diferente. Eram gêmeos, nasceram agregados, mas era um perfil completamente diferente. Porque Jacó era mais assim de casa, mais pacato, sonhador, passava mais tempo com a mãe, conversava com a sua mãe, falava do seu sonho, o direito da primogenitura. Rebeca sabia disso. E à medida, irmãos, que o tempo foi passando, Rebeca tinha algumas preocupações, porque da mesma forma que ela se preocupava com Jacó, Isaac se preocupava com Esaú. E Rebeca conversava, olha, Isaac, Esaú não é espiritual. Isaac, Esaú não pode receber, você não pode dar para ele o direito da primogenitura. Se fosse nos dias de hoje, Esaú é o tipo daquele jovem que não queria nada com Deus. Nada. Farra, festa, orgias. Mundão, irmão, mundão.
Nada com Deus. Para chegar aqui na igreja, irmãos, porque o pai, né? O pai, a mãe, não tinha prazer, irmã Leonora, não tinha prazer. Não era espiritual, não era. A lei de Deus, a aliança, era odiosa para ele, odiosa, ele detestava. Você está entendendo quem é? Você está entendendo quem é Esaú? Alguém que não quer nada com Deus, com as coisas de Deus, que não quer se envolver na igreja, que não quer ter cargo na igreja, que não quer participar de nada, que não gosta de culto, não gosta de ler a Bíblia, a lição da escola sabatina, não faz ano bíblico. É ele. E os mistérios de Deus é algo impressionante. Porque quando você estuda a vida de Esaú, você pode perguntar como é que Deus permite que ele nasça primeiro. Porque por nascimento é ele que tem o direito à primogenitura. Porque daqui a pouco vocês vão entender o que é primogenitura, daqui a pouco eu vou explicar. Muitos aqui já sabem o que é. Era o sacerdote do lar, era quem tinha que reunir a família, quem tinha que fazer o culto, quem tinha que apresentar o sacrifício. Esaú. Quando Esaú, irmãos, ele troca o direito da primogenitura, ele sente um alívio. Igreja, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele sente um alívio. É como se uma tonelada saísse das costas dele. Estou livre. Estou livre. Ao passo que Jacó sonhava, lutou dentro da barriga, nasceu puxando o calcanhar. Aí um dia, tem um ditado que diz que um dia da caça e outro dia de quem? Caçador. Aí, irmãos, Esaú não é espiritual, vocês já sabem disso? Já sabem disso? Esse dia, irmãos, foi o dia da caça. Esaú estava preparando um prato de lentilhas. Irmãos, é nada contra lentilhas, nada contra. Mas lentilha, irmãos, não era aquele prato assim, especial. Alexandre, o que tem hoje? Lentilhas. Não. Era usado, irmãos, em tempo de pobreza. Muita gente comeu lentilha na vida porque não tinha outra coisa para comer. Era a comida que tinha, lentilhas. Não estou dizendo que eles viviam na pobreza, eu só estou falando que era o prato. De cor avermelhada. Alguns colocavam tomates, colocavam pimentões, ficava mais vermelho ainda aquele caldo. Era uma sopa, irmão, uma sopa. Não era... E ele chega, irmãos, poderia ter forrado o seu estômago na sua casa, que estava logo ali. Irmãos, Jacó não estava longe da casa dele, não estava. Irmãos, Esaú não ia morrer de fome. Era uma questão de um pouquinho mais de paciência. Ele podia esperar um pouco. Estava perto da casa, tinha comida lá na casa. Lá, a Rebeca preparou lá. Mas ele desprezou, irmãos, Ele trocou o direito da primogenitura por um ensopado de lentilhas. E aqui tem uma coisa interessante que o nome Esaú significa peludo, mas ele também era ruivo. Mas sabe por que Jacó tinha o nome de peludo? Jacó significa peludo? Jacó significa por causa do pelo. Mas eu digo assim, a questão do ruivo, porque Jacó, irmãos, ele era peludo. O nome Jacó, peludo, corpo coberto de pelo. Esaú, obrigado, igreja, obrigado. Mas quando ele trocou
o direito da primogenitura, porque era permitido. Eu não estou dizendo que ele fez a coisa certa, eu estou dizendo que era permitido, era legal. Não há nenhuma ilegalidade aqui, no sentido legal. Daí em diante, se você pode ler na sua Bíblia, ele passa a ser chamado Edom. Do momento em que Esaú chega e ele troca, ele não será mais conhecido como Esaú, ele será conhecido como Edom. O que isso tem a ver? A troca. Abraão. Deus está o quê? Exaltando o nome de pai de uma nação, uma grande nação. Abraão, pai de multidões, né? Irmão, se Abraão é pai, quem é a mãe? Sarai, né? Teria que ter o seu nome trocado. Daqui a pouco você vai ver que o nome de Jacó foi trocado, mas Deus trocou. Quando o nome de Abrão foi mudado para Abraão, de Sarai foi mudado para Sara, Deus estava enaltecendo, na sua bendita misericórdia e graça, o nome desses personagens. Jacó, a experiência dele, Deus estava enaltecendo Israel, irmãos, a nação de Israel, o povo que Deus prometera, porque Deus está confirmando as promessas que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Lá na frente, quem vai ter o seu nome mudado vai ser José. Eu preguei sobre isso, que teve o seu nome mudado, né? Exaltação. Mas o nome, irmãos, de Esaú foi mudado para Edom na forma inversa. Porque daqui a pouco vocês vão perceber que o nome Edom fazia Esaú lembrar de algo que ele queria esquecer. Daqui a pouco vocês vão perceber isso. Esaú, Edom lembrava que um dia ele trocou o seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas. Era uma lembrança ruim. Era uma lembrança de que ele fez um mau negócio. Lembrava algo ruim. Porque ele trocou, não foi? Mas depois ele foi atrás. Você percebe, adiantando a história, que quando ele percebe que o direito de primogenitura não foi para ele, qual foi a reação dele? Quando ele percebeu. Está vendo? Como Edom fazia ele lembrar aquilo que lá na frente, alguns anos depois, ele queria esquecer. Mas vida se segue, e agora nós chegamos ao relato. As pessoas que erraram nessa história, muita gente errou nessa história. A primeira pessoa que errou foi Esaú. Esaú não valorizou o direito da primogenitura. Não valorizou as coisas espirituais. Não deu atenção às instruções do pai. A orientação do pai que falou para ele a importância de Rebeca, sua mãe, que educou. A primeira pessoa a errar, Esaú. E depois ainda quis assassinar o irmão. Jacó teve que fugir. Um pretexto lá de arrumar uma namorada, mas não era naquelas circunstâncias, não era dentro desse contexto. Depois ficou com raiva. Ficou com ódio do irmão. Tanto é que Edom, irmãos, Esaú é pai de Edom. Os edomitas é aquele povo, nós estudamos na escola bíblica sabatina. Eu falo que é EBS, né? O que é EBS? Escola Bíblica Sabatina. Nós comentamos ali. Edom, quando tem um texto lá na frente que fala que Deus rejeitou. A gente comentou isso ali na classe. Esaú. Na verdade, irmãos, quem rejeita Esaú, quem rejeita Deus é Esaú. Ele foi pai de um povo que na travessia, chegando em Canaã, Moisés pediu permissão
para atravessar o território, não ia mexer em nada, não ia causar nenhum tipo de dano. E eles se prepararam para a guerra. Israel teve que dar uma volta para não atravessar o território que pertencia aos edomitas, porque viraram irmãos que viraram inimigos. Saul, Deus poupou de uma guerra, então Deus permitiu que o povo desse uma volta para não guerrear contra os irmãos que se tornaram inimigos. Mas no caso de Saul, não, Saul teve que lutar contra eles. Primeiro rei de Israel. Inimigos, edomitas. Quer o pai deles? Esaú. Depois, Davi os conquistou. Davi os conquistou. Esse povo também deu trabalho para Salomão, que era filho de Davi. Eu acho que vocês conhecem essa história. No reinado de Josafá, eles se uniram aos moabitas e amonitas. Que ironia do destino, irmãos. Que era o pai e vô dos amonitas, Ló. Se uniram, eles que eram irmãos, porque a união faz a força, foram derrotados. Mas esse texto eu queria que aparecesse na tela, é Salmo 137, verso 7. Porque esse texto, quando eu li isso aqui, irmãos, eu tremi, assim, porque eles festejaram. Quando Babilônia invadiu Jerusalém e não poupou nem o templo, Tânia, foi poupado, nem o templo de Deus, eles festejaram, fizeram uma festa. Depois você vê, falando de Edom, os descendentes de Esaú. Esses eram os descendentes, irmãos, de Esaú. E agora, Esaú errou. Esaú é pai de uma nação que se torna, no decorrer da história. Sabe quem mais errou também? Isaac. Porque, irmãos, quando você lê o texto ali, que eu li, agora já estou na leitura do texto, irmãos, quando ia se dar o direito de uma primogenitura, irmãos, não era algo assim secreto, não. Não era secreto, não. Geralmente eram ocasiões, eram tão importantes, que davam-se um banquete, era festa. É claro que o pai fazia isso antes de morrer, né, irmão? É óbvio, né? Ele fazia isso antes de morrer. Então ele chamava o povo participava, todo mundo estava ali. Não era só para comer, não era só para beber, não. Era para acompanhar essa cerimônia solene. Mas ele fez as escondidas. E sabe o que Isaac fez? Ele achando, porque já estava meio cego, né? Que Rebeca não estava vendo, que ele achou que não estava. E Rebeca estava de olho. Porque o que Rebeca temia acontecer. Iria acontecer, irmãos, o que Rebeca temia. O medo das condições espirituais do filho. E mesmo assim, por causa do amor do pai, ele ainda contrariando a vontade de Deus, dá aquela bênção para o seu filho predileto. Eu vou dar um conselho para vocês, pais. Eu também sou pai. Vale para mim, viu? Nunca permita, nunca deixe transparecer assim, a sua predileção, o seu gosto, a sua preferência assim, de uma forma tão escandalosa, de uma forma tão explícita por um filho. Não faça isso não, irmãos. Não faça isso não. Talvez você goste mais de um, não sei, mas não deixe transparecer isso não, irmãos. Porque é muito dolorido o filho que percebe que ele é menos amado. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Então, ele ali chega achando que Rebeca está longe, né? Porque ele não vai falar para Rebeca, olha, eu vou dar a bênção aqui. Ele não vai falar isso. Você está achando que vai falar isso para Rebeca, né? Que vai dar a bênção para Jacó. Você não está achando isso, tá? Você acha que Rebeca vai concordar? Você acha que Rebeca vai... Não, é isso aí mesmo, eu te apoio. Você acha que Rebeca vai falar isso? Você acha? A gente chega ali, ó, você vai ali, estou com uma caixa, você traz lá para mim que eu vou te abençoar. A ideia, irmãos, é que Rebeca não soubesse disso. Porque Rebeca não ia concordar. Rebeca não ia deixar, Rebeca aconselhava.
olha, Esaú não é espiritual. Não é espiritual. E aí, irmãos, e olha, que quando você lê a bênção, você vê que na bênção aqui, eu não vou ler o texto, porque o tempo não permite, Jacó é colocado como senhor dos seus irmãos. Ele está acima dos seus irmãos. Ele está acima. É claro que quando Isaac dá a bênção, ele está achando que a bênção está indo para quem? Para Jacó. Mas aí Rebeca, agora Rebeca erra, por que Isaac erra? Porque ele quer dar uma bênção sabendo que Deus já tinha dito, antes do nascimento, que o mais velho serviria o mais moço. Então o cabeça mais velho serviria. Como é que na bênção ele vai colocar Esaú como cabeça? Não podia, mas ele fez isso. Só que na cabeça dele, ele estava dando a bênção para o seu filho predileto. Não era, ele estava dando a bênção para Jacó. Mas Esaú chegou, né, irmãos? Interessante que alguns até comentam que como é que Isaac não percebeu? Como é que ele não percebeu? A voz é diferente, irmãos. Tá certo que colocaram ali uma roupa peluda, ali uma roupa que Isaac costumava... Porque Esaú era peludo, né? Você percebe aqui na leitura que Isaac está com dúvida. Mas é você mesmo? É você mesmo? E o que Jacó está dizendo? Eu sou quem? Esaú. Jacó está dizendo quem ele não é. É o único momento, irmãos, que ele engana. É o único momento que ele engana. Indo para o final do sermão, você sabe a história. Quando Esaú chega, aí sim, Isaac vai perceber que ele deu a bênção para a pessoa errada. Ele vai perceber. Mas, irmãos, era irrevogável. A bênção é irrevogável. Uma vez dada, não tinha como voltar mais. Já estava dada a bênção. Por que Jacó erra? Porque Jacó deveria ter confiado em Deus. Deveria ter confiado em Deus. Jacó, irmãos, quis colocar o carro na frente dos bois. Não esperou. Não teve fé. Irmão, para que trocar lentilha? Deus não falou. Deus não já tinha dito isso para ele. Ele não aprendeu com os pais dele. Por que trocar? Por que querer chegar na frente? Não confiou em Deus. Não confiou, não aguardou que Deus cumpriria a promessa dele. E olha que Rebeca insistiu, viu, irmãos? Eu não estava lendo a história. Jacó teve mais maturidade que Rebeca. Ele não queria. Mas Rebeca insistiu tanto que ele acabou. Porque tinha que ter um plano, né? Ele tinha que participar do plano. Mas Jacó sabia que aquilo poderia trazer consequências terríveis. Ele sabia disso. Mas a mãe insiste. Você está vendo que ele não é o único errado da história? Você está percebendo que ele não é o único errado da história? E aí, irmãos, ele vai ter que fugir. Aí nós vamos para o capítulo aqui da fuga dele, porque agora o irmão quer matá-lo, porque foi ludibriado, né? Foi enganado, queria a bênção, e olha que ele nem devia estar ali, né? Porque ele já tinha trocado por um prato de lentilha. Por que ele ficou com raiva? Era permitido? Era. Irmãos, por que a bênção é importante? O direito à primogenitura. Porque o primogênito ele tinha uma herança especial. O que era especial? Ele herdava o dobro dos outros, das posses, de tudo, dos bens, de tudo, da riqueza. E por que era especial? Porque mesmo se ele fosse o filho da mulher menos amada, se ele fosse o filho da mulher menos amada, ele tinha direito. Porque era a lei. Irmãos, o primogênito, ele presidia a família. O que é presidir? Presidir aqui é a mesma natureza de presidência, de governar. Governar uma nação, ele governaria a casa. O primogênito é aquele que tinha autoridade. O primogênito é aquele que representava a família. Então você percebe que representava a família,
tinha autoridade sobre os demais membros, herdava o dobro, mesmo se fosse filho da menos amada. E o mais importante, irmãos, não era o lado material, não era a riqueza, não era o poder, a autoridade. O mais importante é porque do primogênito nasceria quem? O primogênito faria parte, teria o privilégio de participar da genealogia de Jesus como ascendente. A primogenitura podia ser trocada? Podia. Podia perder-se a primogenitura? Podia. Podia ser transferida? Podia. Davi era o filho mais velho de Jessé, irmãos? Davi era o filho mais velho de Jessé? Era o mais velho? E Jesus era quem? Filho de quem? Filho, como é que o Bartimeu falou? Jesus, filho de... Está vendo que podia ser transferida? Estão entendendo, igreja? Mas podia ser também tirada. Lembra de Rubens? Profanou o leito do pai. Profanou a cama do pai. Foi tirada. Depois Simão e Levi, lembra? Simão e Levi? Lá quando a Diná foi estuprada, os siquenitas, lembra da história? Aí o menino lá, o jovem, se namorou, queria casar. O pai exigiu assim, tá bom, nós te perdoamos, né? Desde que você seja circuncidado. Aí todos os homens foram circuncidados. E aí Simão e Levi traíram a confiança e mataram todos os homens. Estavam circuncidados, não podiam nem se defender. Tinha acabado de fazer a cirurgia da fimose. E vai vir para quem? Judá. Judá é o quarto. Um profana o leito do pai, o outro. Simeão e Levi se unem para assassinar os gibeonitas, para vingar a morte da irmã, depois de um acordo que fizeram, chegaram a se circuncidarem. Podia. Esaú, tanto é que trocou. E agora, irmãos, nós vamos para 3 lugares aqui na Bíblia, que a gente vai terminar falando desses 3 lugares, que agora ele está fugindo. Chega na casa de Labão. Foi enganado quantas vezes na casa de Labão? Alguém sabe? 14. Trabalhou 7 anos por um ano. Porque ele saiu com a mão na frente e uma atrás, né, irmão? Ele não tinha dinheiro. Ele foi procurar uma namorada para casar, o dote. Saiu com a mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro. Teve que trabalhar quantos anos? 7. Foi enganado 2 vezes, porque deram a mulher errada para ele. Deram a irmã. E não deram o dote. O dote era o salário. Ele não viu um centavo desse salário. E nem lia. Ficou tudo com o Labão. 2 vezes. Depois trabalhou mais 7 anos. Agora 14. E o dote? Ele não recebia. Era o salário, que deveria ser dado para quem? Para a futura esposa. O salário era o tempo de trabalho dele, que ele não recebia, que depois era dada na cerimônia do casamento. Para quem? Para a filha, né? Labão reteve, irmãos, o dote. Enganou 4 vezes. Depois, os últimos 6 anos, enganou mais 10 vezes, porque 10 vezes mudou o salário dele. E aí, por que eu falo que ele é injustiçado? Alguém já ouviu falar que Labão é enganador? Labão enganador. Enganou 20 vezes. 14 vezes. Isso que era o genro, né? Era o genro, né? Ainda bem que era o genro, né? Ainda bem que era o genro. 14 vezes, ainda bem que era o genro. 2 vezes, trabalhou deu a mulher errada e depois os dotes. Depois trocando o salário, porque Deus estava abençoando tanto. Mas por que Jacó não fugiu, irmãos? Por que Jacó não foi para a terra dele? O medo de Esaú. Sendo enganado, tendo consciência que estava sendo enganado, mas por que não fugiu? O medo. Mas agora vai ter que voltar, irmão. Ele está sendo explorado pela própria família, ele ficou com medo. O sogro ficou com inveja dele, ele ficou com medo de perder os bens para os cunhados. É verdade, irmão, ficou com medo de perder os bens para os cunhados. E aí, irmãos, aparece a primeiro lugar, luz, que chama o quê? Betel. A escada mística. Jesus falou para Natanael,
1,51 de João. Eis que vereis o céu aberto e o Filho do Homem descendo. Quem representava aquela escada? Jesus. Escada mística. Mística porque tinha um simbolismo espiritual. A escada significava Jesus. Nos chamou Betel. Casa de Deus. Porta do céu. Segunda parada de Jacó. Manaim. Manaim, irmãos, foi logo depois. Aqui, você entende, aqui foi quando ele estava ali fugindo, né? Agora já está fugindo aqui do seu sogro, porque está vindo atrás dele. Aí depois, irmãos, tem uma outra parada, depois que ele já encontra com o sogro, ele já encontrou com o sogro, já passou por Luz, Casa de Deus, Porta do Céu. Aquele encontro foi pacífico, conciliador. Encontro com o sogro, né? Que estava vindo atrás dele. E Manaim. Manaim significa exército dos céus. Guardas de Deus. Manaim. Resolveu o problema com o sogro e com os cunhados. Mas não tinha resolvido o problema com o irmão. Aí aparece Manaim. Exército de Deus. Guardiões do céu. Mas agora, irmãos, ele está muito próximo do irmão dele. E nós vamos ler o penúltimo texto aqui, que é quando ele chega a um lugar chamado Peniel. E você sabe o que significa Peniel? Face de Deus. Salvação do céu. Betel, porta, vocês lembram? Betel significa o quê? Porta do céu. Casa de Deus, porta do céu. Manaim, exército de Deus. Guardas do céu. Peniel, face de Deus. Salvação do céu. E agora o anjo pergunta, estou terminando o sermão, qual é o seu nome? Começaram uma briga, irmãos, uma briga. Da meia-noite até o raio do sol. E aí o que ele responde? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O que Jacó respondeu, irmãos? Agora aqui na briga, vocês conhecem a leitura, não estou lendo para economizar o tempo, lembra da briga, ele brigando, querendo uma bênção? E aí o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele responde o que, igreja? Já? Deus falou, agora você vai passar a chamar isso, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ele falou quem ele era, irmãos. Sabe por que Deus abençoou ele agora? Porque ele entendeu que ele não podia ser quem ele não era. Deus só vai te abençoar, irmãos, quando você chegar diante de Deus e ficar nu diante dele. Deus só pode te abençoar quando você tiver sinceridade para dizer quem você é. Você não pode, irmãos, querer se apresentar para Deus sendo quem você não é. Você pode enganar os outros. Você não engana Deus. Deus não. Os outros, Deus não. Então aqui, irmãos, ele fala quem ele é. Aqui ele entende quem ele é. Eu sou Isaú? É isso que ele responde? Eu sou? Agora eu vou te abençoar. Agora não é um pai que está enganando um filho pensando que é outro. Agora é o pai dando a bênção que ele estava há muito tempo aguardando para o filho que ele havia escolhido. Irmãos, eu estou pregando para 3 tipos de pessoas aqui. Pelo menos 3. Talvez você seja Isaú. O não espiritual. Aquele que não quer nada. Quando o Isaú ficou irritado aqui, é porque ele queria a bênção material. Por isso que ele ficou bravo. Ele não queria ser sacerdote. Ele não queria pertencer à descendência, entendeu? Não era isso, não. Ele não queria fazer culto. Ele não queria estudar, não. Ele queria o aspecto material, autoridade, ser o representante.
herdar o dobro da herança, presidir a família. É isso que ele queria. Ele queria posição, ele queria status, ele queria poder. É isso que ele queria. Você está achando que ele queria aqui ser o sacerdote? Você está achando que ele queria reunir a família para fazer culto? Não. Era não espiritual. Talvez eu esteja pregando para alguém assim. Alguém aqui. Quer nada. Quer nada. Talvez um jovem que tem a obrigação de vir à igreja, no fundo, não é espiritual, não lê Bíblia, não estuda lição, às vezes não vai na igreja, quando vai também tanto faz ir como não ir. Não. Mas talvez você seja o Jacó, do capítulo 27. Aquele que está falando para Deus que é o que não é. Aquele que está tentando enganar Deus. Enganar. É aquele, irmãos, que não espera a hora de Deus, não espera o agir de Deus, não espera o momento de Deus. Está demorando e está achando que a bênção não vai vir mais. Está demorando e está achando que Deus esqueceu. Está achando que Deus não é mais fiel. Está achando que Deus... Irmãos, é o Jacó do capítulo 27. Mas talvez eu esteja pregando para alguém que é o Jacó, do capítulo 32. É aquele que entende que ele não pode ser quem ele não é. O Jacó do capítulo 32 é aquele que se humilha diante de Deus. Aquele que reconhece a sua condição, o seu estado. É aquele que reconhece que precisa da bênção, que precisa confiar, que entende que sem Deus, irmão, não vai dar certo. Sem Deus ele não vai conseguir. Sem Deus ele está perdido. Quem é você, irmãos? É o Esaú? O Jacó, que quer ser Esaú? Que é espiritual, mas que quer passar a perna nos outros? Ou você é o Jacó do capítulo 32, que entendeu, que precisa de Deus, que precisa ser quem você é, que precisa ser sincero diante de Deus. E agora, irmãos, eu vou terminar com o último texto, está em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 2. É o último texto desta noite. Apocalipse, capítulo 2. Eu preparei o meu sermão na outra Bíblia. Mas se eu não conseguir aqui encontrar o texto, eu acho que é capítulo 2 que fala que Deus vai dar um novo nome. Uma pedrinha branca e com um novo nome. 2:10. Obrigado, Valmeida. Ah, irmãos, o nome que Deus tem para mim não é Davi. O nome que Deus tem para você não é João Almeida. O nome que Deus tem para você não é Gretiano. O nome que Deus tem para você não é João Roberto. O nome que Deus tem para você não é Paulo César Salomão. O nome que Deus tem para você não é Cristiano. É um novo nome. Nome significa identidade. Deus tem uma identidade para nós, que faz parte da cidadania. Porque aqueles que são filhos de Deus são herdeiros da sua promessa. E a maior de todas é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus nos bendiga nesta noite. E que o nome de Deus possa ter sido honrado e glorificado. É o meu sincero desejo e oração. Eu quero que você saia daqui com essa pergunta. Meditando nessa pergunta. Deus está perguntando para nós. Começando por mim. Quem és tu, meu filho? Quem é você? Ele sabe quem é. Mas ele quer que você reflita na sua resposta. Amém.